Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane, e hoje nós estamos encerrando o ciclo que fala a respeito da família, e eu gostaria de pedir a você, caro mestre, aluno, famílias que estão nos assistindo, amigos e convidados que estão nos assistindo, que você tire hoje uma foto com a sua família toda assistindo a EBGET, e você envie para o nosso zap, o zap do Ministério Apostólico Getsemane, endereçado a mim, mestra Kelly Freitas, porque eu gostaria de fazer uma homenagem a você que esteve esse tempo aprendendo a respeito desse assunto da família, que eu acredito que assim como eu, você foi extremamente ministrado. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a temática Cuidados no Casamento. Nosso primeiro slide de hoje é o texto áureo. Vamos ler juntos? Ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Mas eu gostaria que você, aí na sua casa, você lesse até o versículo 29. Vamos ler juntos? Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Vamos para o nosso próximo slide. Verdade prática. Prestaremos contas de nossa família. Forte essa palavra, essa frase. Com toda certeza, eu e você iremos prestar conta da nossa carne e da nossa descendência. Primeiro slide. Diferenças espirituais. O jugo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O jugo desigual, ele é bíblico. Não inicie um casamento, um relacionamento para se dar em casamento sendo um jugo desigual, um crente e um descrente, porque você já vai começar uma família dividida, e a Bíblia é muito clara quando diz que uma casa dividida não subsiste. Ponto 2. Conversão do cônjuge. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de 12 a 16. A conversão do cônjuge vai perpassar pelo testemunho daquele que teve um encontro com Deus. Ora, uma vez aquele que teve um encontro com Deus, ele tem que dar bons testemunhos. Ele precisa viver, praticar a palavra. Ele primeiro precisa entender que a primeira transformação vai se dar nele. O que acontece é que muitas das vezes aquele que se converteu, na avidez de querer acelerar o processo para que o outro se converta, ele sai atropelando as coisas. Ele não entende que não se trata do outro e sim dele. Então a primeira transformação que Deus faz é naquele que se converte. Ele é que tem que ser o primeiro a ser transformado, lapidado, restaurado, restituído. E a partir de uma vida plena com o Senhor, com o Espírito Santo, a plenitude com o Espírito Santo vai se dar a partir do momento que esse que se converteu, ele tem uma vida de oração, de jejum, leitura e meditação da palavra. E o fruto do Espírito vai fluir naturalmente, levando ao outro a observá-lo e querer conhecer a esse Jesus que transformou a vida, ou seja, querer ter um encontro com Deus. Mas o que acontece? As pessoas se convertem, elas voltam para sua casa, vão para o encontro com Deus, voltam para sua casa, a realidade continua a mesma. A diferença está que ele teve um encontro com Jesus. E esse é que teve um encontro com Jesus é que tem que buscar a maturidade no Senhor. Para quê? Para que ele possa, Deus dá unção para ele saber administrar e se submeter no Senhor, para que o Senhor venha governar a sua casa através da sua vida, para que assim o outro possa ser alcançado. Mas sabe o que acontece? Na avidez do outro querer acelerar esse processo, ele sai atropelando. Às vezes ele quer exortar como se exortasse alguém numa célula ou num culto. Ele não entende que ele precisa ser o praticante vivenciando a palavra. Nesse processo, ele vai passar pelo processo de cura, libertação e transformação. E o outro que não foi para o encontro com Deus, ele vai observá-lo. E a partir da transformação, da mudança de vida, ele vai querer conhecer esse Jesus, a quem eu e você amamos e servimos porque nós tivemos um encontro com Deus. Liderança no lar. Efésios capítulo 5, versículo 23. A herança
perdão, a liderança do lar nata já foi delegada por Deus, que é do homem. E talvez você seja o homem que somente você foi para o encontro com Deus, a sua esposa ainda não foi. Você precisa usar dessa autoridade que o Senhor lhe deu, a unção do sacerdote, e se posicionar. A palavra de Deus fala que o sacerdote, ele ensina aos filhos a sujeição do Senhor, a obediência do Senhor. Então precisa sim ter uma vida de prática, de leitura, meditação da palavra. Nós estamos num pacto de 300 dias lendo a Bíblia. Será que você está submetido a essa disciplina da leitura e meditação da palavra? A liderança de um lar, ela é nata por Deus. Deus já entregou ao homem, ao sacerdote, né? Se você é homem, portanto, use dessa autoridade. Eu quero lhe dizer uma coisa. Existem lares onde as mulheres são a líder da casa. Por quê? Porque elas não têm marido ou porque o mesmo se omite da sua autoridade. E aí eu vou abrir uma aspa agora. É aquele homem tolo, o Acabe, cheio de tolice, o que fica emburradinho, com raivinha. E eu digo o contrário também. Existem também mulheres que são o mesmo perfil. É o espírito jezebélico. Então deixa eu lhe falar, se tem um Acabe, tem uma Jezebel. Se tem uma Jezebel, tem um Acabe. Então vamos acabar com isso e viver o que a palavra nos diz, entendendo que o homem é o sacerdote, o cabeça da esposa, o cabeça do homem é o Jesus e o cabeça de Jesus é Deus. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores. Vamos para o nosso próximo slide. 2. Respeito, comunicação e finança. Respeito. Via de regra, o que se observa, eu observei muito essas situações dentro das escolas. Cônjuges que se desrespeitam, que se desqualificam, sobretudo na frente das pessoas. O que dá para se perceber é que este, que é aquele que fica ferindo, machucando o outro, desqualificando o outro, é aquele que sente falta de ser amado, de ter atenção. Então, isso aí é um alerta. Quando uma relação ela está desse jeito, tem algo desajustado e precisa ser alinhado. Não desrespeite o seu cônjuge, seja ele o homem ou a mulher, porque uma hora você vai precisar da cobertura do seu cônjuge. Só que o que acontece? Como você desclassificou, essa cobertura está furada e no dia mal você vai ter problema. Comunicação, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 12 a 16. Você percebe que nós estamos falando, nossa temática toda de hoje ela está dentro do livro de Coríntios e do livro de Efésios. Que bênção, né? A comunicação, a comunicação ela é imprescindível. Eu acabei de falar daquele cônjuge que ele fica chateadinho, emburradinho, ele fica com raiva, ele não quer conversar, seja homem ou seja mulher. Imaturo, menino, tolo. Pessoas imaturas, elas não conseguem se comunicar dentro de um relacionamento conjugal. Pessoas sábias, elas conseguem sentar e conversar. Então converse com o seu cônjuge, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta e vice-versa. Mas existem casais que eles são mestres em um querer irritar o outro. E eles não conseguem entender que quando eles fazem isso, eles estão machucando a sua própria carne. Isso vai ter uma colheita. Finanças. Também já conversamos aqui a respeito das finanças. Existem casais que eles têm contas conjuntas, outros que optam por se dividir nas contas, nos compromissos. Um paga uma água, uma luz, outro compra um ar-condicionado, outro ajuda a pagar a parcela do carro, enfim. Eles conseguem se equalizar nesse sentido. Eles têm planilha de planejamento, sabem o quanto ganham, o quanto gastam, sabem o que é necessário do mês, o fixo do mês. São pessoas maduras, mas existem aqueles que omitem o valor do outro, de quanto ganha. Isso é um alerta. Se existe, alguém omite para o outro quanto ganha, por quê? Se é uma só carne, a Bíblia fala que o homem deixa pai e mãe e se unirá a uma mulher e eles se tornarão uma só carne. Se há desconfiança, comece a orar por isso, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. 3. Filhos, parentes e tempo.
Diferença na criação dos filhos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Aqui fala daquele que é crente e daquele que não é crente. Aquele que é crente vai querer ensinar os filhos com certeza, na disciplina e na demonstração do Senhor. E aquele que é descrente, é lógico que ele vai querer ensinar as coisas do mundo. Mas aquele que é crente, ele precisa se submeter ao senhorio do Senhor. Se ele se submeter ao senhorio do Senhor e for praticante da palavra de Deus dentro do seu lar, ser testemunho daquilo que Deus fez com ele dentro do seu lar, vai ser muito fácil ele ensinar seus filhos nos princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles são válidos para todo momento, para todo procedimento. Se ele fizer uma base forte com os seus filhos, consecutivamente o seu cônjuge também, um tempo bem breve, vai acabar aceitando Jesus para a glória de Deus. 2. Parentes. 1 Coríntios 7, versículo de 12 a 16. Quando uma pessoa se casa com outra, ela deixa sua família e ela começa um novo núcleo de família. E ele precisa e ela precisam ter responsabilidades um com o outro, estão iniciando uma caminhada. Mas isso não quer dizer que quando você casa com alguém, você vai abandonar a família do outro. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que ambos precisam ser maduros para que não permitam que problemas dos parentes sejam inclusos, sejam tormentos para seu início de vida conjugal ou sua vida conjugal. Então isso precisa ser bem, como posso dizer, bem separado. Existem pessoas que casam, mas elas querem tirar de dentro do seu lar para dar para o seu pai, para sua mãe, não tem nada errado, desde que não traga prejuízo para dentro do seu lar e desde que seja combinado com o seu cônjuge. Às vezes tem filhos que, antes deles casar, eles são parte da finança dentro de um lar, dos seus pais. Então é óbvio, quando esse sair vai casar, é lógico que a diferença do valor que ele ajudava em casa vai fazer diferença, com toda certeza. Isso precisa ser bem conversado para que ele não entre no casamento trazendo esse peso do que ele fazia com a família, com os pais, né, com quem ele morava e vivia. Então, isso precisa ser bem conversado. É lógico que numa ocasião de uma urgência, de uma emergência, você deve ajudar a sua família, a sua parentela. Mas sempre converse com o seu cônjuge para que isso não acarrete em problemas. Filhos, a criação dos filhos. Você que vive com uma pessoa que não é crente, você precisa ser muito maduro nessa questão e orientar seus filhos no princípio da palavra de Deus. Aqui também a gente fala na questão do tempo. O tempo, ele é imprescindível. Na pesquisa que eu fui fazer, uma média de 36 minutos por dia é que uma pessoa dá de nível de atenção para a sua família. Quando se vai fazer a pesquisa no geral somatória de tempo, em média de 365 dias no ano, você só tem 15 dias com a sua família. Meu Deus, é pouco tempo. Então, invista em qualidade de tempo. Invista nas atividades, por exemplo, Natal, Ano Novo, aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães. Invista num tempo de qualidade. Esse mundo tão ativista muitas das vezes nos tira do seio familiar, porque às vezes a gente quer trabalhar, dar algo melhor para a nossa família, mas acaba que você perde, às vezes, o tempo de ver seu filho crescendo, de balbuciar as primeiras palavras, ou de fazer o acompanhamento numa colação de grau, enfim, em tantas coisas. Então, se reveja na questão do tempo também. Tenha qualidade de vida com a sua família. Reúna a sua família. O apóstolo, esses dias nós estamos numa campanha. Em Getsêmani eu vivo milagres, as campanhas das quartas-feiras, e foi nos entregue um vidro desse óleo para quem está participando.
E foi muito interessante ouvir o apóstolo Marcos dizer que nesse tempo ele pegou os filhos e reuniu os filhos, as noras, os netos na sua casa e ele foi orar e ungir cada um nesse tempo. Promova momentos como este com a sua família, de orar, de ungir a sua família com esse óleo, declarando que a sua família é do Senhor Jesus. Ela é um tesouro. Eu e você, nós vamos prestar conta da nossa carne, que é o nosso cônjuge. Vamos prestar conta da herança do Senhor. O que você tem feito com a herança do Senhor? O que você tem feito com a sua carne? Saiba que tudo que nós fazemos, nós vamos ter uma colheita. Vamos para o nosso último slide de hoje. Nossa aplicação pessoal. Converse abertamente com o seu cônjuge sobre as dificuldades encontradas no casamento. Não tem jeito. Se o outro não gosta de ouvir, pague o preço de oração e jejum para que seu cônjuge veja graça nos seus olhos e te escute. Mantenha um diálogo franco também com seus filhos. Procure ensiná-los no caminho de Deus, nos princípios do Senhor. Apresente sua família constantemente em oração, em jejum. Pague esse preço. Eu quero agradecer ao Senhor por você que esteve nesse ciclo estudando conosco a respeito da família. Essa é a nossa última aula deste ciclo. Nas nossas próximas aulas, nós estaremos estudando um outro conteúdo que vai ser de grande valia para você e toda a sua casa. Eu gostaria de orar por você que está aí me assistindo e que talvez seja casado com alguém que ainda não aceitou Jesus. Mas nesse tempo de campanha que nós estamos aqui em Getsemane, eu vivo milagres. Então declare aí na sua casa que você e a sua casa servirão ao Senhor com o óleo da alegria, que foi a primeira unção desta quarta-feira, e eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar cada um dos nossos mestres, alunos, convidados e amigos e pessoas que são casadas com aqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e suficiente, único Salvador. Senhor Jesus, que hoje tu entre na caixinha preta dessas pessoas. Só tu as conheces, Senhor. E que teu Espírito Santo as convença da justiça, do juízo e do pecado, de se arrependerem dos seus maus caminhos e te reconhecer como Senhor e suficiente e único Salvador. Senhor, nesse tempo, nesta campanha, levanta o teu povo em oração, em jejum, leitura e meditação da tua palavra. Nos crava na rocha da fé, que se chama Jesus. E desde já nós te louvamos, nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graça e paz. Shalom Adonai. E até o próximo domingo.